aqui com mais um evento da Belgalux sobre os acordos previdenciários Bélgica-Brasil e Luxemburgo-Brasil, que a Simone Seghese aceitou para poder explicar para nós melhor o conteúdo desses acordos, o funcionamento, os benefícios e como acompanhar para todo mundo que trabalhou tanto na Bélgica, o Brasil, o Luxemburgo e Brasil e que tem contribuído em ambos os países, para poder explicar e falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Eu gostaria de rapidamente apresentar a Simone. Ela é advogada e professora universitária na Mackenzie e na PUC. Ela tem um escritório de advocacia em Campinas e Piracicaba. Ela atua em várias áreas que eu informei aqui: direito imobiliário, tributário, trabalhista e previdenciário, e ela é também autora de diversos livros técnicos jurídicos. Então, para poder acompanhar e seguir, você pode acessar o site dela. Gostaria de informar também que a apresentação vai ser compartilhada depois com todos vocês. Está sendo gravado também e depois nós vamos disponibilizar também o link da gravação para todos vocês também. Então, Simone, muito obrigada pela sua presença e eu estou passando a palavra para você. Olá, boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Boa tarde, boa noite, né? Muitas pessoas fora do Brasil. Então, eu sou Simone Seghese, deixei meu contato aí para vocês na tela e vocês vão ficar com material, então a qualquer momento vocês podem fazer a consulta a esse documento, né? E qualquer dúvida que o nosso webinar gerar, vocês podem entrar em contato para saná-la aqui através dos nossos colaboradores, ok? Vocês todos compreendem bem o português? Qualquer dúvida, vocês me interrompam e eu repito, tá certo? Vou tentar usar nenhum termo técnico, vou falar bem pausadamente para que vocês todos consigam me compreender e entender algumas dúvidas que eu gostaria de gerar na história laboral de vocês, para que vocês pudessem saná-la com documentos e fazer o melhor acordo previdenciário possível com a história própria laboral, né? Então, eu queria começar falando para vocês que alguns países eles fizeram acordo previdenciário com o Brasil, e Luxemburgo e Bélgica estão entre os países acordantes, já há muitos anos. Quando a Anne fez contato comigo, ela estava preocupada com uma alteração normativa. Na verdade, o que aconteceu foi uma atualização de uma documentação interna da Previdência. Então, através da portaria 995, agora de 2022, algumas regras foram atualizadas. Então, o formato entre o relacionamento com os nossos organismos de ligação entre os países que foram atualizados de forma a facilitar. Então, nós temos aqui no Brasil alguns estados que ficaram responsáveis pelos acordos internacionais, né? Então, a partir disso, que essa portaria fez algumas mudanças, mas na história mesmo do acordo previdenciário não houve grande alteração. E eu vou explicar para vocês como que as coisas funcionam entre os países, mas principalmente dentro do Brasil, para que vocês consigam entender qual documentação é importante para uma análise do caso concreto, tá? Então, os acordos internacionais entre países, os acordos previdenciários internacionais, eles têm para nós um status
de lei ordinária, quer dizer, eles estão muito próximo do status constitucional, né? E aqui no Brasil, a Instrução Normativa 128, ela já vinha em decorrência da 77 de 2015, ela foi atualizada em 2022 e, na sequência, soltaram várias portarias, acho que foram umas 15 portarias sequenciais para atualizar o que na IN não tinha sido atualizado. Então, a instrução normativa ela é como que um mapa de como age o INSS. É uma lei interna, tá? Então, toda essa normativa do relacionamento do organismo internacional com o INSS, que é a nossa previdência pública, ele é mapeado por essas instruções que o próprio governo do Brasil vai expedindo. Ficou claro isso? Então, nós temos a nossa norma, a nossa lei previdenciária, mas nós temos as instruções normativas que são normas internas da Previdência, certo? Que devem obedecer à norma federal. Então, a lei 8.212 e 8.213, ambas normatizam toda a questão previdenciária brasileira. Dentro do INSS é que a instrução normativa faz efeito, julgamento, e as portarias que foram atualizadas. Deu para entender? Então, nós estamos falando de lei, Constituição Federal, a lei, que é um pouco abaixo da Constituição Federal, e a instrução normativa, que é quase que uma lei interna do INSS. Eu estou falando isso porque quando a gente mexe com o acordo internacional, o organismo de ligação, ele está obedecendo a regra que está na instrução normativa. E isso não quer dizer que seja a norma que está vigente no país. Por quê? Porque a instrução normativa, embora ela não possa modificar a lei, às vezes ela conflita, numa lacuna ela conflita com a lei. E aí, muitas vezes, a gente preenche todas as informações que a instrução normativa está exigindo e o INSS não concede. Porque aí a gente tem que pedir na justiça, certo? Para que a lei federal seja obedecida. Tá? Então, aqui dentro do Brasil, alguns estados foram divididos para cuidar desse e daquele acordo previdenciário. O caso, tanto de Luxemburgo quanto da Bélgica, é competência de Brasília. A competência dentro do INSS é a APS, o posto previdenciário em Brasília. E aí eu coloquei aí para vocês os e-mails deles e acho que alguns contatos, depois a Anne confirma para a gente, porque se vocês forem fazer um pedido direto de documentação, vocês podem fazer através deles, para que eles mesmos provoquem o seguro social do seu país, né? É muito mais lento fazer através do INSS, mas dá para fazer através do organismo de ligação um pedido para que venha a documentação laboral do seu histórico de trabalho do seu país de origem, ou ao contrário, se você é brasileiro, você precisa buscar documento fora do país, ou na Bélgica, ou em Luxemburgo, você pode também fazer esse pedido através do organismo de ligação e não ir para o país onde você prestou o trabalho. Porque a gente precisa entender que tem pessoas que estão mudando de polo de trabalho. Então, não inclui só Brasil e Bélgica, Brasil e Luxemburgo. Nós podemos ter aí na nossa história de trabalho outros países onde também prestou serviço. E aí, o que vocês têm que fazer? Olhar no site do INSS qual que é o organismo de ligação daquele país aonde você prestou o trabalho. E, a partir disso, entrar em contato com eles para que eles peçam a documentação do seguro social daquele período. Repetindo, dá para fazer diretamente no país onde você pediu, mas olha aí, as atribuições do organismo de ligação. Ele vai autorizar isenção de contribuição. O Estado contratante, por exemplo, ele é partícipe do Brasil
Você está ligado a algum organismo internacional, por exemplo. Então, a tua contribuição no Brasil vai ser suspensa. Quem é que diz que pode isentar? É o próprio organismo de ligação. Ou ele pode validar outros períodos. Tem alguns períodos que não entraram no seu laudo de trabalho. Através do organismo de ligação, você pode fazer essa inserção. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho como é que funciona a entrada dessas informações na nossa documentação previdenciária. Mas o importante nesse momento é entender que para qualquer correção, inclusão de informação ou isenção, é importante que a gente faça o contato através do organismo de ligação, porque é o trabalho deles fazer essa inclusão, isenção e validação, e correção, principalmente. Mas, para facilitar, para ser mais rápido, se a gente conseguir no país de origem da prestação da atividade laboral, vai mais rápido. Tem alguns casos que nós estamos aqui trabalhando há alguns anos já para conseguir fazer toda a validação das informações. Então, o organismo de ligação, ele é um pouco mais lento para conseguir a documentação. Também a gente vai entender que há a possibilidade da gente conseguir um benefício por totalização, quer dizer, somando os períodos todos que a gente trabalhou. Então, eu trabalhei 10 anos no Brasil, 2 anos na Bélgica, 1 ano em Londres. Eu preciso de que venham todos esses períodos para o mesmo plano previdenciário, para que eu possa ter um benefício só por totalização. Eu estou somando todos. Mas eu posso ter ainda alguns benefícios independentes, de forma independente. Então, eu vou ter um benefício no Brasil e vou ter também um benefício na Bélgica. Vamos imaginar que nós conseguimos bater a quantidade mínima exigida de condições em ambos os locais de trabalho. Então, eu vou ter um benefício aqui e vou ter também um benefício fora do país, tá? Esse é o nome aqui dentro da nossa legislação, é benefício independente. Então, a gente pode ter por totalização, que junta todos os períodos, ou benefícios independentes, que são benefícios distintos e separados. A gente pode também precisar que remessas sejam feitas dos planos previdenciários dos outros países para o nosso, para o caso da totalização. E a gente pode também ter que solicitar uma transferência de remessa parcial. Então, eu não quero todos os 20 anos que eu trabalhei na Bélgica, eu quero só 5 para eu completar o período que eu tenho aqui no Brasil. Então, eu vou pedir parcial, um tempo parcial, porque os 10 que me restaram, os 20 que me restaram na Bélgica, eu usarei para um benefício belga. Então, eu quero um destaque parcial desses valores. Então, e também dá para fazer dessa forma, através do organismo de ligação, ou você ir direto ao país. Vamos imaginar que você é belga, você vai até o Seguro Social belga e pede um destaque de 5 anos para encaminhar para o organismo de ligação brasileiro, tá? Ou, ao contrário, também dá certo mandar período daqui para qualquer outro país. Desses países acordantes, porque nós não temos muitos países acordantes, não. Embora nós tenhamos muitos brasileiros trabalhando fora do país, nós não temos muitos países acordantes. E aí vocês vão entrar lá no site do INSS, que é ligado ao organismo de ligação, e vocês vão ver que tudo é feito através de formulário. Então, você vai preenchendo aqueles formulários e você vai percebendo quais os documentos e informações que você tem que ter da tua vida laboral para colocar nesses formulários. E aí, a gente tem que ser bastante cuidadoso no preenchimento, porque depois eles ficam pedindo para a gente reorganizar a documentação. Então, é melhor que a gente aguarde para fazer um preenchimento completo desse formulário do que essa documentação ficar indo e voltando para o organismo de ligação. Demora muito mais tempo. Então, a dica é imprimir esse formulário e analisar o que é necessário, qual informação e documento é necessário. A partir disso,
fazer a coleta de toda essa informação e documentação nos moldes exigidos ali pela Previdência e só aí, depois, fazer o protocolo dessa documentação o mais completo possível. O INSS, ele chama de carta de exigência. Cada vez que ele faz uma carta de exigência, faltou um documento, faltou um protocolo de alguma informação, ele concede 30 dias para a gente disponibilizar esse retorno dessa documentação. E aí, a gente vai perdendo muito tempo, porque cada vez que vem, volta com 30 dias, e aí o teu documento volta, eles também têm novo prazo para análise daquela documentação. Por isso que é interessante a gente fazer uma coisa um pouco mais sequencial. Quer dizer, eu pego o formulário, percebo tudo que eu preciso juntar, faço a coleta disso e aí encaminho tudo para o INSS. Aqui no Brasil, o INSS ele é responsável quase que para atuar em todos os benefícios previdenciários. Aqui dentro do Brasil, nós temos alguns cargos que não são ligados à previdência do regime geral. Então, nós temos o regime próprio de previdência, que é, por exemplo, é um pouco difícil explicar para vocês, porque mesmo quem passou num concurso público aqui no Brasil, algumas vezes ainda é gerido pelo regime geral. Então, para a gente ter certeza se, apesar do cargo público, há a ligação com um plano próprio de previdência, a gente precisa olhar a documentação do segurado, tá? Então, mas assim, para a gente entender mais ou menos a separação entre os planos INSS para todo mundo, e quem passou em concurso público que tem previdência própria, tem um regime próprio de previdência separado do INSS. Tá? Então, quando é esse caso, a gente vai ter que pedir documentação em mais um organismo além do INSS. Então, vamos colocar um exemplo. Nós temos aqui casos de trabalhadores que eram da iniciativa privada, funcionários de uma empresa privada, e passaram em concurso público e começaram a contribuir através da previdência do regime próprio. Aí, esse período em que ele estava vinculado à previdência do INSS, a gente vai pegar o laudo de tempo de contribuição dentro do meu INSS mesmo, Gov.br, como vocês já devem ter feito a inscrição de vocês. A parte que está gerida por um plano previdenciário próprio tem que pedir no organismo próprio daquela atividade. É separado do INSS. Então, a gente vai ter que... se vocês estão com um caso desse em mãos, vocês têm que entender que no INSS não vai ter toda a informação previdenciária mesmo. Vão tirar o laudo lá, que chama CNIS, eu já vou mostrar como faz, e vão ter que pedir no plano próprio também o mesmo extrato de contribuições que você verteu, chama certidão de tempo de contribuição. E aí é ligada ao órgão para o qual você presta serviço, como concursado. Deu para entender mais ou menos? A maioria dos países, e a Bélgica e Luxemburgo, eles concedem esses benefícios aí que estão em tela. Benefícios incapacitantes que têm relação com alguma doença. Incapacidade pode ser uma doença temporária ou permanente. E pode também ser em virtude de um acidente, né? Quando é temporária, aqui no Brasil chama auxílio-doença. Quando é permanente, aqui no Brasil a gente converte ao auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Então, todas as pessoas que trabalham no Brasil ou para organismo internacional, vinculados ao Brasil, têm direito ao benefício temporário e permanente. Para vocês também, existe a mesma diligência de benefício. Então, você que está trabalhando na Bélgica, é brasileiro e está trabalhando na Bélgica, esses benefícios aí são partilhados. Benefícios incapacitantes ligados a uma incapacidade, quer seja temporária, quer seja permanente. Pensão por morte, que ela vai beneficiar os nossos dependentes, né? A aposentadoria por idade,
que no plano de vocês já chega a 67 anos e não tem diferença de sexo, está em 65, já programado para 67. Aqui no Brasil, nós estamos aposentando ainda com uma diferença etária entre homens e mulheres. As mulheres aposentam com 62, depois da emenda constitucional, agora de 2019, e os homens já aposentavam com 65, e a emenda constitucional manteve, né? Aí, é muito importante que a gente lembre que aqui no Brasil nós temos ainda a aposentadoria por tempo de contribuição, que é uma soma de todo o período de contribuição, de tempo de trabalho, né, com agora uma escala etária, quer dizer, antes dessa emenda constitucional, agora de novembro de 2019, não tinha idade para aposentadoria por tempo de contribuição, mas agora, a partir da emenda, nós temos uma idade mínima, e essa idade mínima vai depender de qual tabela de transição você consegue atingir, porque quando o governo mudou a nossa norma, ele expediu 5 tabelas de transição, e aí a gente seria leviano se a gente dissesse com qual idade alguém vai aposentar aqui no Brasil hoje, por quê? Dependendo do tempo de contribuição que você tem, você entrou numa das tabelas, e são 5. Então, é impossível a gente saber em qual delas você está incluído sem abrir a documentação, sem analisar a sua documentação, para fazer um cálculo que leve em consideração, além do tempo, a idade, a sua idade, o tempo de trabalho com a idade, para saber em qual das tabelas de transição você vai se encaixar, para saber se uma mulher, por exemplo, pode aposentar antes dos 62, porque ainda há essa possibilidade, a depender de qual tabela ela está inserida. Nós temos aqui no Brasil, como fora do país também, os trabalhadores que aqui chamam autônomos, que são os trabalhadores independentes, que são os próprios patrões, por exemplo, profissionais liberais em geral. A nomenclatura anterior era autônomo, agora é contribuinte individual. São os empresários, eu, por exemplo, quando atuo no meu escritório. E aí a gente tem 5 tipos de vínculo que a gente pode ter com a Previdência. E a depender desses vínculos, a gente tinha, até um determinado momento histórico, um benefício possível, né? Então, vejam como a Previdência, para nós brasileiros, ela foi sendo alterada tantas vezes ao longo da história, que nós temos hoje, para analisar uma documentação previdenciária, nós temos hoje que pegar o histórico todo laboral e encaixar com as condições da época do fato gerador, da época de quando aconteceu a doença, de quando aconteceu a morte. Por quê? Porque a norma é a norma vigente na época do sinistro. Quando ele morreu, quais eram as regras aqui no Brasil? A gente tem que abrir o mapa das mudanças normativas para entender qual era a regra naquela época. A mesma coisa com benefício incapacitante, né? Então, chegou no momento que, a depender do vínculo que você tinha com a Previdência, você não tinha direito a um determinado benefício ou outro, certo? Por isso que eu estava dizendo para a Anne que os benefícios, a história laboral dentro da Previdência, ela é muito individualizada. Cada caso realmente tem algumas possibilidades. Então, quando vocês escutam assim, o meu amigo aposentou com 30 anos de contribuição e 50 anos de idade, sim, era possível em um momento histórico isso acontecer. Minha amiga aposentou bem antes dos 62 anos. Sim, existiam momentos que isso era possível aqui no Brasil. Então, a gente ouve muito sobre essas mudanças previdenciárias, mas a gente não percebe o quanto isso vai fazer diferença na hora da gente entender como é que aquilo vai funcionar para o nosso caso concreto, né? Que pode ser completamente diferente, por um dia podem ter valores completamente diferentes, benefícios
de colegas de trabalho, inclusive. Aconteceu já muito no nosso escritório de um colega pedir o benefício um mês depois do outro e a regra ser completamente diferente de um para o outro, né? Imagine quem fez o pedido no dia da mudança da norma e no dia seguinte. Tudo mudou, a idade mudou, a forma de cálculo do benefício mudou, tudo ficou diferente, tá? Então, os estrangeiros podem ter uma programação de benefício diferente, podem ter mais benefícios estando fora do país do que estando trabalhando aqui dentro do nosso sistema previdenciário. Bom, eu coloquei para vocês aí, olha, que é o site do INSS, www.meuinss.gov.br. Então, vocês vão entrar nesse site e vocês vão gerar uma senha, colocar o CPF de vocês, para quem tem CPF, colocar a senha, cadastrar uma senha, e aí vocês vão ter acesso ao cadastro de informações sociais. Tá vendo aí, ó, entrar com o Gov. Tem muitas pessoas que já têm o certificado digital, podem fazer pelo certificado. Quando você entra nesse link, entrar com o Gov, ele já pede o teu CPF e a senha. Vamos supor que algum contabilista, porque isso acontece todos os dias, o seu contador, ele já fez o seu cadastro. Então, quando você colocar e entrar com o Gov, você vai colocar o teu CPF, ele vai pedir uma senha que você não tem, porque quem fez essa senha foi o seu contabilista. Então, você coloca recuperar a senha e procura para qual e-mail esse código vai chegar. E você cadastra a nova senha para procurar a tua informação. Você pode fazer isso através do próprio sistema. Acontece muitas vezes com estrangeiros de ter um bloqueio. Tá vendo aí nessa tela que a Anne colocou? Olha, aí lá embaixo tem acesse com certificado, ó, seu certificado digital. Se você já fez o certificado digital, você pode fazer o acesso por aí. Muitas vezes o nosso contador, ele tem o nosso certificado digital, e é por isso que ele que cadastra, tá? Então, se tiver algum problema, na hora de acessar, você pede para gerar nova senha, o único inconveniente é que algumas vezes o INSS bloqueia o teu acesso por 24 horas. E aí você tenta novamente no outro dia, com o código que for fornecido, e aí você vai estar liberado para acessar o documento que é o cadastro de informações sociais. Aqui para nós, para os previdenciaristas em geral, a gente pede o CNIS, que é o apelido do Cadastro Nacional de Informações Sociais. E lá, nesse CNIS, vocês vão ter que procurar toda a informação da sua vida laboral. Meu primeiro vínculo até o meu último vínculo. Se eu fui empresário, se eu sou empresário, eu tenho que ver se as minhas contribuições entraram. Então, janeiro de 2020 está ali, fevereiro. Você vai ter que acompanhar, porque o cadastro, eu brinco sempre com os meus alunos, que esse documento, o CNIS, ele é documento do inimigo. É esse aí, ó, que está na tela agora. Ele é documento do inimigo. Por quê? Porque quem produz esse documento é o INSS. Então, como que a gente sabe se tudo está aí? A gente está dependendo da eficiência do INSS. E é sabido que nós temos alguns problemas em relação a isso aqui no Brasil. Então, você vai olhar aí, olha, no seu cadastro, você vai ver se as suas informações estão ok. E, além disso, vocês vão ver se essas sequências, está vendo que aí no cantinho da tela tem sequência 1, 2? Vocês vão acompanhando essas sequências com isso é... A sequência 1, 2, tem que corresponder ao seu primeiro vínculo de trabalho. Então, sequência 1, eu trabalhei no primeiro trabalho que eu tive, foi a empresa Planel, tá certo? Tá vendo um pouquinho mais para frente? Data do início, data do fim? Foi naquele período que eu trabalhei? Se tá errado, faz uma anotação nisso aí. Tudo tem que ser revisado para depois, só depois, jogar esse cadastro corrigido num plano de cálculo para saber quanto tempo de verdade eu tenho, como que eu posso pedir meu benefício, quais das regras eu estou inserido. Então, vamos supor que na sequência aí, na sequência 2, é a tua empresa.
E aí você vai ali nas competências, um pouquinho mais para baixo, tem competência 8 de 90, competência 9 de 90, competência 10 de 90. Tá vendo quando chega aqui? Pode haver alguma lacuna, então, 11 de 90, 12 de 90. Você tem que observar, o meu ano de 1990 foi inteiro computado ou não? Está faltando contribuição? Por quê? Aí você vai no seu carnê e olha, eu paguei janeiro, tá aqui, eu paguei, por que não está constando no INSS? E aí tem que pedir para retificar, tá? Essa informação, porque a primeira providência é a gente saber se o cadastro nacional está ok, se ele está com todas as informações e mais os vínculos salariais. Vocês estão vendo aí que consta a remuneração? A remuneração é muito importante porque a partir da remuneração é que a gente faz o cálculo do valor do benefício. Quando você tiver a concessão do seu benefício, vai ser baseado nesses valores de contribuição. Ah, eu contribuí sobre salário mínimo e desapareceu daqui. Tem que pedir para incluir valor. E uma última informação sobre o CNIS é que lá no cantinho tem o indicadores, tá vendo? Indicadores. Eles põem um monte de letrinha aí embaixo desses indicadores quando tem algum problema. Então, é já uma dica. Se a hora que você abrir o seu CNIS tiver uma sopa de letrinhas aí, um código, tem alguma coisa para corrigir. O INSS está te sinalizando que tem alguma coisa para corrigir. Então, de novo, vocês vão pegar o cadastro de vocês e vão observar sequências de trabalho. Ah, eu trabalhei na empresa tal, ou eu tive uma empresa aberta no meio de dois vínculos e não está aparecendo. Anota para fazer essa retificação. Outra informação, paguei com carnê mês a mês e ele não computou. Tem que olhar se não computou, qual mês não computou. E anotar para fazer a retificação, localizar o pagamento e anotar para fazer o acerto. E, por fim, o indicador. Consta indicador, aquele período, se você contribuiu como contribuinte individual, empresário, por exemplo, você já vai procurar o teu contador para levantar essa documentação, porque alguma coisa aconteceu nesse período que o INSS está sinalizando que precisa ser reorganizado. Tá claro até aí? Então, entre os nossos países, nós temos que juntar essa informação que tem no CNIS com a informação que vem do outro país, tanto do Centro Social Belga quanto do luxemburguês. Nós temos que pegar o extrato de contribuições que vem do outro país para a gente primeiro fazer um cálculo geral para saber, está sobrando tempo? Eu não preciso trazer todo o tempo? Então, eu posso ter dois benefícios independentes ou eu vou precisar de todo o tempo que está lá fora para ter um benefício aqui? Muitas vezes acontece aqui no nosso escritório da gente avaliar casos de pessoas que trabalharam aqui e foram morar fora do país. A gente fez agora de um casal, ela trabalhava na empresa aqui brasileira, na sede da empresa alemã no Brasil. E aí ela foi transferida para a Alemanha. E quando ela chegou lá, ela trabalhou um tempo como empregada contratada no Brasil, mas depois de uns anos eles encerraram aquele contrato, fizeram uma pactuação direta com a empresa alemã. Então ela ficou um período brasileiro e um período que vai ser muito grande, porque ela ainda é muito jovem, na Alemanha. Nós fizemos o cômputo do tempo dela, ela, com o tempo que ela tem no Brasil, ela já consegue uma aposentadoria aqui no Brasil. Então, ela não precisa manter esse benefício no Brasil, ela só precisa não deixar o benefício adormecer, porque depois de 12 meses sem pagamento, o benefício no Brasil adormece. Então, ela não vai deixar esse benefício adormecer no Brasil, mas o benefício que ela tem aqui, quando ela fizer 62 anos, ela já tem um direito a um benefício. Não compensa ela ficar pagando contribuições, porque se ela pagar até o final como contribuinte, o INSS como o pagamento mínimo, que é de salário mínimo, não vai fazer diferença no benefício que ela já tem direito. Então, ela continua com o benefício belga. Quando ela fizer 62 anos, ela pede o do INSS brasileiro
sem pagar mais nada, e tem também o direito lá no país, e que ela tiver, se ela ficar na Alemanha, se ela mudar de país, ela pode ter 2 benefícios. Deu para entender? E o caso do marido dela era um caso contrário. Ele ficou sem vínculo de trabalho na Alemanha, e aí ele já tinha um tempo muito bom, com valores de contribuições muito boas no Brasil. Se ele interrompesse o pagamento, ele teria um prejuízo muito grande no benefício, embora ele ainda seja jovem, vai demorar ainda, acho que 10, 8 anos para ele se aposentar, ele precisa continuar com a manutenção do pagamento aqui no Brasil. Então, vejam, 2 casos, os 2 quase com a mesma idade, 2 ou 3 anos apenas de diferença, e ainda assim, um formato completamente diferente de planejamento previdenciário para que eles não fiquem despendendo o valor econômico sem ter nenhum resultado no futuro. Então, por que é que, na prática, a gente precisa fazer uma avaliação do nosso caso? Porque a gente já pode ter o direito adquirido. Se a gente já tem 15 anos mínimos, pode ser que a gente não precise mais fazer contribuição para o benefício brasileiro, porque a gente vai ter direito a uma aposentadoria por idade aqui de qualquer forma, sem contribuir mais, fazendo apenas a manutenção desse plano. Então, é uma forma de economizar essas contribuições, que para quem está ganhando em euro pode nem ser tão impactante assim, mas aqui no Brasil, para você pagar o teto da Previdência, você está gastando R$ 1.400, R$ 1.500 por mês para você fazer a manutenção do benefício de teto. Se você está pagando R$ 1.400 por mês para não ter resultado nenhum, você já vai ter o benefício naquele valor, mesmo se você parar de pagar, só fazer a manutenção de qualidade de segurado, então você está economizando todo esse dinheiro que você pode estar direcionando para um outro plano de previdência. Ficou claro isso? Quer dizer, não é desprezar o que você já pagou, é aproveitar da melhor forma possível para evitar que você fique tendo despesa previdenciária, tributária, sem necessidade, e não vai ter nenhuma retribuição futura, nenhum acréscimo no seu benefício previdenciário, tá? Até por conta de uma das tabelas de transição que você pode ter caído, que por si só já é prejudicial, portanto, não adianta, por mais que você contribua, não vai alterar aquele quadro. E também porque aqui no Brasil a gente tem uma certa insegurança quanto à manutenção das nossas regras previdenciárias. Então, a gente, assim que saiu a emenda constitucional, a gente já teve notícias de outras alterações que estão sendo planejadas para daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos. Então, quem ainda está muito longe de fazer, de implementar as condições mínimas, não tem como a gente prever que o que existe hoje no Brasil vai se manter. Então, é um risco a gente ficar vertendo contribuições altas para o INSS, quando a gente pode fazer um planejamento e dividir. Eu quero pagar um pouco para o INSS, um mínimo para o INSS, e quero fazer uma previdência privada que vá me garantir com mais segurança, por exemplo, certo? É um planejamento geral de velhice, né? O como eu quero, quanto eu preciso ter para me aposentar tranquilamente. Então, o INSS, ele me dá o mínimo, e é o mínimo que eu tenho que dar para ele também. Por quê? Porque a gente não tem segurança que a regra de hoje vai se manter. Então, imaginem as pessoas que estavam para se aposentar quando mudou a emenda constitucional, que tiveram que trabalhar mais 10 anos, né? Achando que já teriam direito, investindo na previdência pública. Então, a recomendação é dedicar o mínimo para a previdência, para não perder o que já foi pago, e planejar com o restante da sua capacidade financeira um outro tipo de investimento que complete o INSS. Certo? Ficou claro? Evitando desperdício financeiro, tá? Então, é por isso que cada caso
é absolutamente individual e independente, porque a depender do tanto que você já contribuiu e do valor que tem lá de contribuição, você já tem o teto de previdência, não adianta continuar gastando dinheiro, porque é o máximo que você vai ter é aquele teto do seu cálculo. Lembrando que aqui no Brasil, o teto de valores de teto previdenciários chega a 7.000 e pouco, 7.500 e pouco. E o piso é o salário mínimo 1.303. Então, aí você fala, Simone, se eu contribuir todo mês sobre 7.500 e pouco, eu vou ter um benefício de 7.500 e pouco? Não. Por quê? Porque depende da forma do seu cálculo. Ninguém tem uma história laboral de teto previdenciário desde que começou até o fim. Tem interrupções, tem lacunas, tem meses que a gente contribuiu a menor, tem épocas que ficamos desempregados ou paramos de contribuir porque montamos uma empresa. Então, não há essa linearidade de contribuições. E aí, por conta exatamente disso, é que o cálculo da Previdência dificilmente chega ao teto. Então, as pessoas dizem, se eu contribuir por 40 anos sobre o teto e chegar aos 62, mulheres, 65 anos, homem, sim, aí eu tenho teto de previdência. Mas quem é que tem essas condições para aposentar, gente? Aqui no nosso escritório, aconteceu 1 ou 2 casos de uma pessoa que entrou, começou a vida laboral já com altas contribuições e foi até a aposentadoria direto com altas contribuições e foi até a idade limite, certo? Então, é por isso que a gente tem que fazer planejamento, porque para contribuir sobre o teto nós temos que gastar R$ 1.400 por mês e acho que dá para a gente fazer um monte de coisa mais inteligente com esse dinheiro do que investir na Previdência Pública brasileira, certo? Sem querer falar mal da nossa Previdência Pública, ela é exatamente instável, como a gente é obrigado a dizer, até porque vocês vão pegar o meu planejamento previdenciário e vão falar assim, aposentei daqui 10 anos e mudou tudo. Já estou avisando que isso pode acontecer. Por quê? Porque nós temos uma instabilidade legal. A gente não tem segurança de que a lei vai permanecer por mais do que 5 anos como está. Agora, a Anne vai falar para vocês sobre as questões internas e depois eu vou ficar disponível para tirar dúvida de vocês, tá bom? Muito obrigada, Simone. Somente para completar aqui, para quem é belga ou brasileiro que trabalhou na Bélgica e tem acesso através do cartão de identidade com o chip, eles podem consultar através desse site, mypension.be. Aqui você pode escolher o idioma e aqui você vai falar que você quer entrar no sistema. Então, aqui, todo mundo que tem um cartão de identidade eletrônico, lembra em como você pode acessar. Então, tem várias maneiras de poder acessar. Você vai colocar a sua senha e depois você vai entrar nesta página. Então, eu fiz isso com o meu cartão de identidade. Você pode ver que aqui são os meus dados. E quando você vai clicar em cada um desses títulos, você vai ver aqui todos os anos que você trabalhou, é muito bem apresentado, os valores que você já tem contribuído. Então, juntando isso com as informações que a doutora Simone passou para vocês, vocês vão conseguir, se fosse limitado somente a trabalho na Bélgica e trabalho no Brasil, vocês vão conseguir facilmente a puxar ambos os sistemas e as contribuições. É claro, se você trabalhou em outros países e não estava como expatriado, que de repente as suas contribuições estariam entrando no sistema da Bélgica, você vai ter que incluir ainda esses outros países. Infelizmente, para o Luxemburgo, não sei se nós temos participantes aqui do Luxemburgo, eu não consegui para a data de hoje estas informações, mas eu vou incluir eles na apresentação antes de mandar isso para vocês, ok?
Então, eu gostaria de pedir agora para quem tiver dúvidas, para poder abrir o microfone e talvez também abrir a câmera, e a gente poderia passar ainda, nós temos uns 15 minutos ainda para poder esclarecer algumas dúvidas. Eu vou talvez sair aqui do sharing, porque fica mais legal se a gente vai ver todas as pessoas. Só um momento. Então, ok. Então, eu não sei se a gente já tem pessoas. Se a gente não tiver, Simone, eu gostaria de poder iniciar com uma pergunta para você, tá? Assim, dando oportunidade para as pessoas poderem abrir câmera e microfone. Você falou para nós que tinha essa possibilidade de fazer o planejamento fiscal, que de repente estava interessante você não mais contribuir e fazer uma contribuição menor ou parar de fazer a contribuição e de aproveitar esse dinheiro que você normalmente estaria direcionando para o governo, para o INSS aqui no Brasil, poder investir pessoalmente, através de um plano de previdência privada. Mas explica para mim, eu estou um pouco na dúvida, vamos pegar um caso aqui, eu estou vendo aqui várias pessoas que são empresários. Eles aproveitam de um Prolabore, eles poderiam, de repente, após fazer toda essa análise que você comentou, eles poderiam dizer na empresa, olha, a partir de agora fiz uma análise da minha aposentadoria e não vale mais a pena. Eles podem dizer de parar de fazer a retenção para o INSS sem risco nenhum e contribuir com esse dinheiro em um plano particular de aposentadoria? Excelente pergunta, excelente pergunta. Não, nós temos uma quantidade de tributo obrigatória. O nosso vínculo com a Previdência é obrigatório. Nós não temos vínculo facultativo. O que acontece aqui no Brasil, que a gente faz um planejamento, é no seguinte sentido: eu posso diminuir o meu Prolabore de forma a contribuir por salário mínimo. Se eu tenho Prolabore, eu tenho que contribuir sobre o Prolabore. O que a gente faz é um planejamento de Prolabore. Então, se é possível reduzir o Prolabore, porque não tem efeito nenhum para a Previdência Social, então a gente reduz o Prolabore do segurado para salário mínimo, ou para o mínimo possível, para evitar essa despesa. Agora, tirar o pagamento a gente não pode, porque daí a gente incorre em algum risco com a própria Receita Federal. Existe também alguns aposentados que continuam vinculados à empresa e, por conta disso, é empresário aposentado vinculado à empresa. O empresário, quando ele aposenta, ele para de contribuir, ele para de pagar contribuição, mas se ele tiver novamente empregado ou recebendo Prolabore, sobre aquele Prolabore ele tem que continuar contribuindo, mesmo aposentado. Então, é aí uma outra saída que a gente encontra, é passar esse empresário para uma função apenas consultiva, uma sociedade sem Prolabore, como de participação, para evitar que ele contribua já estando aposentado, porque qualquer contribuição vertida para o INSS após a aposentadoria não tem mais nenhum efeito prático e econômico, nenhum. Não vai melhorar a tua aposentadoria vigente, não vai conceder nenhum outro benefício e não há mais, antes havia, não há mais a possibilidade de você pegar todo esse montante que você pagou depois de aposentado e pedir para recalcular o teu benefício, incluindo esses valores contributivos. Não há. E também houve um tempo em que a gente podia pedir a devolução desses valores pagos, quando a gente
interrompia de vez o trabalho. Então, eu sou aposentada, continuo trabalhando na empresa, enquanto eu tenho prolabore, eu estou pagando. Quando eu quiser me aposentar de verdade, parar, entregar a empresa, ficar só no consultivo, eu pedia a devolução desses valores pagos, chamava pecúlio. Não tem também mais. Então, agora a gente está pagando à toa. À toa para a questão previdenciária. É claro que se a gente pensar no princípio da solidariedade, nós estamos colaborando com o país, mas para a questão previdenciária, não há mais nenhum retorno desse investimento. Por isso que a gente acaba fazendo, como nós trabalhamos para muitas contabilidades, a gente acaba fazendo um planejamento para o empresário que ele fique nos órgãos de administração da empresa sem retirada de prolabore, portanto, sem contribuição quando ele já está aposentado. Se ele ainda não aposentou, a gente vai ter que fazer um planejamento para ver, compensa ele ficar pagando sobre o teto? Falta quanto tempo para a aposentadoria? Se falta pouco, muitas vezes compensa, não vai alterar nada. Caso contrário, vamos mexer nisso porque é uma economia de R$1.000 por mês. Mais ou menos respondi? Perfeito, obrigada. Mais alguém? Mais alguém tem dúvida? Tem outras pessoas com perguntas para a Simone? Eu tenho uma pergunta, mas eu perdi a primeira pergunta, porque caiu da reunião, então não sei qual foi a primeira pergunta. Aqui tem, nessa reunião, inclusive, nós participamos numa previdência que antigamente se chamava do DOSOM, que era um tipo de caixa na Bélgica para expatriados, né? Não sei se você conhece esse sistema. Sim. Sim. Nesse caso, o que você explicou faz sentido, ou porque a gente não contribuiu aqui no Brasil? Eu, pessoalmente, eu não tenho contribuição aqui no Brasil. Como que é teu vínculo de trabalho aqui no Brasil? Eu tenho minha própria empresa e eu não estou me pagando salário, eu sei que eu deveria, mas então eu não tenho salário aqui no Brasil. Mas eu estou achando você muito jovem, acho que ainda dá tempo de você começar as contribuições para você ter um benefício aqui. Agora, eu já vou adverti-lo que o benefício, quando é um benefício por idade, é um benefício muito próximo de salário mínimo. Então, é lógico que não é desprezível, mas na maioria dos casos, mas a gente não consegue começar a contribuição com valores muito altos. Então, Thierry, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: você pode trazer todas as seu tempo de contribuição do outro plano de previdência, você pode trazer, mas o valor que você contribuiu não vem em valores. Então, você vai ter um benefício muito próximo do benefício de salário mínimo aqui no Brasil. Entende? Então, é interessante, se você estivesse pagando, é interessante que você carregasse todo esse período para somar com o período brasileiro e fazer um benefício só. Agora, se você tem a possibilidade de manutenção desse benefício no teu país de origem, eu acho que é mais inteligente, porque realmente no Brasil você vai diminuir demais esse valor. Agora, você entende que você tem empresa aberta, você é sócio da empresa, você tem que ter prolabore, mesmo que seja um prolabore mínimo, e aí você, para evitar problemas com a Receita Federal, vai contribuir aí com o salário mínimo, que é uma mixaria, viu, meu amigo? Sim. É 100 e poucos reais por mês. Sim. É isso mesmo. Não, eu sei que eu deveria fazer isso, mas nosso sistema, eu não sei se tem outras pessoas que participam disso, mas é bastante comum para expatriados. Na verdade, é um sistema para expatriados. Então, você contribuiu no sistema previdenciário belga daqui. Então, é um sistema bastante comum. E não compensa você manter essa contribuição ou você não pode? Eu só estava pensando que talvez tenha um jeito de aumentar o benefício disso, mas porque por enquanto a gente tem jeito de você usar esse tempo. Tem jeito de você usar esse tempo, mas não é interessante financeiramente, não é interessante. Entendi.
Ok, Simone, obrigado. também as contribuições que eles fazem, que os belgas fazem através do DOS, são bastante amplas também, não são contribuições baixas. Pois é. Ele é mais, além da aposentadoria, Depende. ele participa também na parte de seguro de saúde. Sim. Sim. Então, você perceba, Mas o quando a gente vai pedir o benefício, a carta de tempo de contribuição com valores do país de origem para o Brasil, vem um numerário, um valor de dinheiro grande, mas ele não incorpora no teu plano, entende? O valor vai ser calculado pela média das contribuições vertidas no Brasil, e aí você traz um monte de dinheiro bom de fora para transformar aqui no Brasil em tempo. Você está transformando, nada mais é do que transformar em tempo de contribuição, entendeu? Aí você tem o tempo, mas a grana que é bom não vem. Temos mais pois uma não, pergunta. Ives. Desculpa, o Ives tem uma pergunta. Oi, olha, Simone... Não, tá bom, eu vou... Foi por curiosidade. Assim, uma excelente apresentação. Olha, quando a gente é jovem, a gente não pensa nisso, né? Agora que a gente já se aproxima para bater na porta, a gente fala, puxa, será que eu estou assim totalmente bom? Uma das perguntas, Simone, era saber, pelo Gov Brasil, que funciona muito bem, né? É uma gigantesca máquina. Eu nunca fui visitar a minha previdência, né? Ou seja, trabalhei no Brasil, depois trabalhei 8 anos na Bélgica, depois trabalhei 3 anos no Luxemburgo, depois eu trabalhei X anos no Brasil e depois montei minha empresa, ou seja, todos os realmente para esse seminário tudo que precisa, né? Todos o sistema que precisa. E a pergunta é no My Pension, né? É bacana porque ele já te dá a simulação, né? Ele já recebeu, funciona perfeitamente, etc, né? E no sistema brasileiro é também possível, primeiro, eu vi o assunto de verificar, a gente vai ter que verificar nos papéis amarelados para ver se está tudo lá, e é possível também ter a simulação no sistema Gov? Sim, só que, como eu disse para vocês, aquela simulação que vai aparecer lá no Gov, ela é feita com o documento do inimigo. Quer dizer, a informação que está lá no CNIS é a informação que eles vão usar para fazer o cálculo. Então, se ali tiver errado, e a gente precisa confrontar valores também das contribuições, para que aquilo se transforme num cálculo possível de ser reconhecido como verdadeiro. Então, se você olhar o teu CNIS, ele está perfeito, não tem nenhum indicador, não tem nenhuma falha de contribuição, pode ser que a simulação do INSS saia muito próxima da nossa. Não vai ser fácil, porque, como você falou, né? Ou seja, no Brasil a gente perde emprego e tal, mas também tem empresas que vão para falência, era outras moedas, etc. Era bem complicado, né? Mas, olha, excelente. Excelente, eu gostei muito, Simone, Ana, excelente iniciativa desse evento aqui de hoje. Tem muitas pessoas, que eu esqueci de falar para vocês, que trabalharam em algumas atividades que elas, por si só, potencializam o tempo. Então, se você é médico, se você tem uma empresa, vocês estão vendo que vocês são empresários, muitos empresários, se você trabalha com alguma atividade que potencialmente gere risco à saúde, então, com produtos químicos, energia elétrica, isso aqui no Brasil, ele potencializa o tempo. Então, a cada 10 anos que você trabalha com uma atividade especial, sujeito a risco biológico, químico, físico, você pode pedir a multiplicação desse tempo. Então, a cada 10 anos, você ganha alguns meses para somar. Então, isso também não consta no CNIS, entende? Então, se você tem uma atividade desse tipo, você mesma vai ter que fazer essa prova para que o INSS multiplique teu tempo e melhore o valor do benefício. Ok. Muito obrigado, Simone. Eu teria só uma pergunta que talvez seja interessante para todos. Bom, eu não moro na Bélgica, eu moro na Suíça, mas a Suíça assinou o acordo bilateral com a França, Luxemburgo, enfim, todos os países da Comunidade Europeia em 2019. Eu sou belga e brasileiro, belga pelos pais e brasileiro nato.
Então, minha pergunta é o seguinte, eu contribuí no Brasil 16 anos como brasileiro. Vim aqui para a Suíça, vamos dizer que, eu acho que a mesma coisa, vamos dizer que eu vim para a Bélgica e contribuí 15 anos aqui vamos dizer, na Bélgica, que são o caso da maioria. E eu continuei pagando, fazendo a contribuição no Brasil como Facultativo. Sim, como autônomo Facultativo? do salário mínimo. E eu gostaria só de saber se vale a pena ainda. Eu tenho 58 anos, faltam 7 anos para 65. Se vale a pena eu ainda contribuir no Brasil o valor mínimo ou não? Provavelmente não. Provavelmente não. Foi o que eu reparei com a mudança da lei em 2019. É Mas muito importante reparei depois, né? É muito importante que a gente analise toda a documentação, mas provavelmente não, porque você já atingiu a regra mínima, que são 15 anos mínimos e a idade, para quem entrou no sistema antes da emenda constitucional, e você já tem o tempo mínimo. Os 15 anos você já tem. Então, tudo que você está pagando lá é para fazer a manutenção do benefício. Então, vamos supor, se você parar de pagar e ficar doente, você não pode pedir o benefício de auxílio-doença, que é o nosso benefício incapacitante. Aí, se você pagar uma contribuição por ano, você nunca perde o direito e você está fazendo a manutenção do programa para poder também ter um benefício no Brasil, entendeu? Okay. Então, você não precisa pagar todos os meses, você pode pagar uma vez no ano, porque a cada 12 meses a gente perde a qualidade. Quando você está chegando perto de perder a qualidade, você pagou. Aí você já está de novo na qualidade, mais um ano. No seu caso, certo? Porque você já tem o tempo mínimo. Mas eu só acho, muita gente eu sou assalariado, né? Fui sempre assalariado, mas muitas pessoas que foram assalariadas no Brasil, e que eu conheço aqui vários brasileiros também, enfim, e outras nações belgas também, a situação é sempre a mesma. A gente não sabe se tem que continuar contribuindo no INSS ou não. Mas Sim, você me só que respondeu aí, minha pergunta. Henry, deixa eu explicar uma coisinha. Imagina que você viveu aqui no Brasil 20 anos e você tinha um cargo alto assalariado. Você pagava sobre o teto, ganhava 30 mil reais aqui no Brasil, você ganhava mais do que os 7.700, portanto, você pagava sobre o teto. Certo? Aí, se faltam 5 anos para você aposentar, eu ia falar para você, continua pagando o teto, porque você vai ter um benefício muito próximo do teto. Não, agora, não foi o caso, não é meu caso. Você está me contando que você já passou para salário mínimo. Então, se você já contribuiu por alguns anos, você já destruiu a tua média, entendeu? A média que vinha vindo já misturou com o salário mínimo, porque agora você pega... Antes da emenda constitucional, a gente podia descartar 20% dos menores salários, tirava da conta para depois fazer a média. Agora a gente tem que usar todo o período laboral. Então, vamos supor que você ganhou bem 20 anos e pagou sobre o teto 20 anos. Aí você ficou mais 20 pagando salário mínimo. O que você fez com aqueles 20 anos que estavam lá? Entendeu? Então, cada caso é um caso. Tem gente que está ganhando teto, essa moça que foi para a Alemanha, ela ganhava teto por muito tempo. Parar de pagar agora representa fazer o que você fez. Catar essa média dela, que é boa, e diluir. Ela pode fazer isso? Pode, porque aí ela vai fazer um cálculo de investimento. Eu vou ficar investindo mais R$ 1.400, será que eu não tenho um lugar para investir mais? Melhor? Só que ela tem que saber que ela está abrindo mão disso. Deu para entender? É um cálculo que você tem que escolher, não sou eu que tenho que escolher. Falar, para de pagar, que é besteira você colocar 1.400. Ela que tem que saber. Eu quero manter o meu teto na Previdência Brasileira, porque eu vou ter benefício de teto. Ela tem essa possibilidade de ter. Então, quem tem que decidir se o investimento é inteligente ou não é ela. Como foi o seu caso, eu quero pagar o salário mínimo agora, então você dificilmente vai ter um benefício de valor bom aqui no Brasil. Então, você tem que manter esse valor que ele está. Só isso que você tem que fazer. Deixa do jeito que está. Não ficar gastando dinheiro à toa. Tá bom, muito obrigado. Ok, Simone, muito obrigada por todas essas explicações. Não sei se nós vamos ter mais dúvidas. Eu gostaria, William aqui,
Estou com o vídeo William. Fechado. Sim. Eu tenho uma dúvida, então, para Simone. Eu tenho 30 anos apenas, né? Sou jovem, mas acho que já vale a pena pensar nisso. Sempre paguei o teto desde os meus 16 anos no Brasil, no INSS, e estou aqui na Bélgica com um contrato de trabalho pré-determinado de 2 anos. E estou pagando 52% de imposto aqui, né? É um valor bastante alto. E eu gostaria de saber como é que eu posso fazer, que nem tu explicou ali, que esses 2 anos, todo esse valor que eu estou pagando aqui, ele vai, quando eu for para o Brasil, ele vai ser só representado por tempo, né? Tu falou. E esse valor, ele pode voltar de alguma forma? Eu posso pedir depois de alguns anos? Como é que funciona isso? O valor, ele vai sair da Bélgica, o dinheiro sai da Bélgica. O problema é que a hora que ele vem para o Brasil, ele entra no cofre brasileiro, mas ele entra para pagar o benefício que ele vai te conceder. Só que ele não se transforma em dinheiro proporcional. Proporcional, Então, eu ganhava em euro. Na hora que faz a conta, não entra aqui proporcional, entendeu? Então, por isso que a gente pega o mínimo de tempo possível. Eu quero uma aposentadoria no Brasil e uma na Bélgica. Então, eu preciso de quanto para fazer os 15 anos no Brasil? Eu preciso de 2 anos, só pega 2. Por quê? Porque economicamente, financeiramente, não é vantajoso trazer período. Você só tem que trazer como é o seu caso. Por exemplo, vai ficar 2 anos sem contribuir no Brasil, vai catar esses 2 anos e trazer para o Brasil. Só que isso vai fazer uma super diferença financeira? Não vai. Ele só vai tampar a lacuna, porque a lacuna vai fazer diferença no teu benefício. William, quando a gente começou, acho que seu pai deve ter te dado essa ideia, porque quando eu comecei a trabalhar, a ideia era, comece a contribuir junto. Então, meninos de 16 anos, meninas, com meu pai começava a pagar previdência. Vocês devem lembrar disso, quem conhece. A minha situação, eu sou atleta profissional, eu sou jogador de futebol, e aí desde os 16 anos eu tenho um bom salário no Brasil e vim para a Bélgica também com um bom salário. Então, essa contribuição sempre foi feita pelo meu empregador. Pelo time, né? Certo. Então, você, meu amigo, é jogador de futebol, você não vai precisar da Previdência, viu? Você deve ter muita grana guardada, o INSS vai ser o seu socorro, te garanto. Mas 52% do meu salário aqui está sendo bastante, né? Então, eu queria pensar... Mas você tem tudo que a gente não tem. Você tem saúde pública, você tem segurança. Nós temos que pagar tudo isso. William, deixa eu te falar. Sim. E nem tudo que você está pagando é contribuição social, muito também é imposto de renda, que é bem alto na Bélgica. Isso. Imposto. Então, o problema aqui é que a gente já não aproveita mais esse tempo das pessoas jovens. Então, as pessoas falam assim, eu comecei a contribuir agora com 30 anos. Se você estivesse chegando no Brasil agora, eu ia falar, que sorte, porque você não gastou dinheiro 30 anos. Porque agora a gente tem que ter quase 40 anos de tempo de contribuição e a idade para ter um benefício bom, razoável, né, gente? Porque 7 mil e pouco nem é bom, mas paga... Deu para entender? Então, quem começou muito cedo jogou dinheiro fora. E tem alguma forma de contribuir aqui depois? Para manter o benefício aí? Não sei. Se você puder, depois de desvinculado, aqui no Brasil existe um vínculo que chama facultativo. Você pode continuar pagando sem estar no Brasil. Eu quero pagar. Você pode. Agora, a Previdência belga, eu não sei se autoriza você não estando no sistema, se você pode continuar, principalmente com essas contribuições altas que você tem invertido, né? Sim. Ok. Obrigado. É isso, é um prazer. Já são 20:05, então, assim, eu sei que talvez vão surgir mais dúvidas, mas eu estou propondo que a gente vai encerrar por aqui. Todo mundo vai receber os contatos também da Simone Seghezi, vai poder entrar em contato também. E eu queria agradecer muito, Simone, pelas explicações bem claras. Mesmo como o I falou, para nós
para o Damini, para mim, talvez seja um pouco o mesmo caso. A gente fala, talvez, poxa, a gente deveria ter verificado isso mais cedo. Mas, bom, estou otimista que, pelo menos, são boas dicas que eu vou poder passar para os nossos filhos, que estão começando a carreira profissional. Então, pelo menos, vai servir para bastante coisa e, com certeza, também vai ajudar para... ajudar a bastante questionamentos a respeito desse assunto com outros belgas e brasileiros que vão para a Bélgica e para o Brasil. Sim, então, normalmente, depois que a gente ouve algum tema, aquilo vai fazendo realidade na gente, vão surgindo outras dúvidas. Então, fiquem à vontade para usar os canais aí que a Anne vai disponibilizar e tirar novas dúvidas, enfim, conversando com outras pessoas vão surgindo. Fiquem super à vontade, o nosso grupo aqui está todo à disposição de vocês. Muito obrigado, Simone. Excelente. Muito obrigado, Simone, do seu tempo, da sua dedicação. E eu queria também não esquecer de agradecer aos nossos Gold Members também, a Angie, a Impex Traco, o Patrick que está aqui, o Jan Denol, a Catunassi, o Manuchar e a Rodia. Eu queria também agradecer a Ana Paula, que está nos assistindo da Bélgica também. Então, um abraço, obrigada, Ana. Viu? Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Do Brasil. Simone. E nós vamos disponibilizar... Eu vou te fazer perguntas mesmo. Anne, disponibiliza, por favor, e quem sabe a gente contrata ela para uma consultoria, né? Estou disponível, pode chamar, minha querida. Prazer. Então, nós vamos disponibilizar para todos a apresentação e também a gravação, que nós vamos mandar para o e-mail de vocês. Então, de coração, muito obrigada. Continue seguindo também a Belgalux através do Instagram, do LinkedIn, onde a gente sempre está disponibilizando os nossos futuros eventos. Já temos algumas novas atividades também que estão no pipeline, entre outros também um CEO Talk, logo uma visita à empresa e também o que é talvez interessante também para as pessoas físicas, uma palestra sobre tributação na herança e doação no direito internacional privado. Então, faz o necessário para seguir a nossa página no Instagram e você vai ficar informado de todos os novos eventos. Muito obrigada a todos e muito obrigada por ter assistido essa palestra. Tchau, tchau, gente. Até mais, pessoal. Obrigada. Obrigada, Tchau. viu? Até logo. Tchau.